que cada vez mais turistas visitam o Iraque? Richard Colette. Enquanto Tommy Driskill, um youtuber do Havaí conhecido pelo apelido Dude Abroad, saboreava um café da manhã tradicional iraquiano com carne e geimar, massa folhada com creme de leite, em um pequeno café no centro de Bagdá, ele não conseguia deixar de sentir que vivia uma experiência surreal. Estava tranquilo, calmo e relativamente silencioso, contou Driskill ao CNN Travel, após visitar o Iraque em 2024. À vista da mesa na rua, no entanto, era de um prédio do outro lado, marcado por balas, uma cicatriz de um período sombrio. Era uma área em que, fui lembrado, durante a guerra não seria seguro permanecer por 5 minutos sequer na calçada. Apesar das tensões crescentes no Oriente Médio, Driskill faz parte de um número crescente de viajantes ocidentais que estão explorando o Iraque, atraídos por operadoras de turismo que começam a investir no país, com um vasto leque de atrações, incluindo as ruínas da antiga Babilônia, os pântanos da Mesopotâmia e as montanhas do Kurdistão iraquiano. O Iraque é frequentemente chamado de berço da civilização. Foi ali que os sumérios desenvolveram a roda, os primeiros sistemas de escrita do mundo e fundaram centros urbanos por volta de 5300 a.C. Leia mais. Como um bistrô familiar se tornou o melhor restaurante do Oriente Médio. Ela dirigiu sozinha pela Rússia durante guerra com Ucrânia e contou como foi a vida no Butão. Como é viver no país que tem seu índice de felicidade? Vários governos desaconselham viagens ao Iraque por questões de segurança. Além disso, preocupações com direitos humanos levantam dúvidas para alguns turistas, especialmente após o governo iraquiano, em 2024, criminalizar relações entre pessoas do mesmo sexo e propor uma emenda controversa que efetivamente permitiria o casamento infantil. Ainda assim, o país vem atraindo aventureiros. Em 2023, durante a World Travel Market, o ministro da Cultura, Turismo e Antiguidades do Iraque assegurou ao setor que o país é seguro. Enquanto Bagdá se prepara para ser a capital árabe do turismo em 2025. Um destino proibido. Tommy Driskill na antiga cidade da Babilônia. Ele afirma que uma viagem ao Iraque estava em seus planos há muito tempo, cortesia de Tommy Driskill via CNN News Source. O Departamento de Estado do ZEUA classifica o Iraque como nível 4, não BR, alertando sobre ameaças de terrorismo, sequestros, conflitos armados e instabilidade civil. O Escritório de Relações Exteriores, Comunidade e Desenvolvimento do Reino Unido também desaconselha todas as viagens ao Iraque, exceto para a região semi-autônoma do Kurdistão, no norte, uma área com cultura e idioma curdos distintos que opera amplamente de forma independente de Bagdá desde 2005. Mesmo assim, ao Kurdistão, só é recomendada a viagem essencial. Esses alertas oficiais não surpreendem, considerando a violência sectária após a invasão liderada pelo ZEUA em 2003, e o colapso do regime de Saddam Hussein, responsável pelo desaparecimento de entre 250.000 e 290.000 iraquianos ao longo de décadas. Segundo a Human Rights Watch, a situação de segurança no Iraque piorou novamente com a ascensão do ISIS em 2014. Cujo autoproclamado califado cometeu atrocidades contra a minoria yazidi, reconhecidas como genocídio pelo parlamento britânico em 2023. Tommy Driskill, no entanto, cresceu assistindo aos noticiários sobre a guerra no Iraque e acabou desenvolvendo curiosidade. Apesar dos alertas de viagem, o Iraque está no meu radar há anos, disse Driskill, cuja viagem de 12 dias com a Bill Weekend, uma operadora de turismo iraquiana, o levou a mercados centenários em Bagdá e santuários xiitas sagrados em Karbala. 1 hora ao sul. Sempre me atraem destinos pouco convencionais.
especialmente aqueles que o Departamento de Estado do ZEUA recomenda evitar. Independentemente da política, sempre encontrei uma humanidade comum em todos nós. Imaginei que o Iraque seria semelhante. O Iraque tem experimentado um período de relativa estabilidade desde a derrota do ISIS em 2017. Embora forças do ZEUA continuem realizando ataques aéreos e operações contra remanescentes do grupo, como uma operação conjunta com forças iraquianas em agosto de 2024 que resultou na morte de 14 combatentes do ISIS. Desde 2021, quando o governo federal do Iraque começou a emitir vistos na chegada ao aeroporto internacional de Bagdá para 30 nacionalidades, incluindo cidadãos do ZEUA, Reino Unido e União Europeia, o turismo tem crescido. Segundo o Kurdistan Chronicle, o Conselho de Turismo do Governo Regional do Kurdistão estabeleceu a meta ambiciosa de receber 20 milhões de visitantes anuais até 2030. A maioria será de turistas domésticos. Mas, de acordo com o canal de notícias Rudal, um quarto dos turistas em 2023 eram internacionais. A região ultrapassou a marca de 7 milhões de turistas no mesmo ano. Segundo dados oficiais, o momento é agora. Operadoras de turismo internacionais relatam um aumento significativo na demanda por viagens ao Iraque. A Lupine Travel, uma empresa britânica especializada em destinos pouco explorados, começou a oferecer tours para o Kurdistão iraquiano em 2014 e para o Iraque Federal em 2018. Temos visto um aumento significativo na demanda por viagens ao Iraque, disse Robert Kyle Molina, gerente de turismo da Lupine Travel. A CNN Travel, especialmente ao Iraque Federal, para lugares como Bagdá, Babilônia e Mossul. A cada ano a demanda dobra. Há 2 anos organizamos uma viagem. No ano passado foram 2 e, neste ano, 4. A palavra está se espalhando. O momento é agora. O gerenciamento de riscos é uma parte essencial do trabalho das operadoras. Segundo Molina, a empresa mantém contato com uma rede de consultores locais e de segurança. Planeja rotas de evacuação possíveis, por terra ou ar, com antecedência e monitora continuamente as condições de segurança durante os passeios. Ali Al-Makhzoumi, residente em Bagdá, fundou a Bill Weekend em 2016 com o objetivo de revitalizar o turismo cultural para os sítios históricos, percebendo que eles estavam gravemente subestimados. Apesar do rico patrimônio do Iraque, a cada ano vemos mais pessoas visitando o Iraque, disse ele ao CNN Travel. A demanda está claramente aumentando, mas a maioria nem sabe que pode viajar para cá. Al-Makhzoumi destaca os investimentos sem precedentes em hotéis e infraestrutura turística no país. Embora admita que o maior desafio do setor seja a imagem negativa do Iraque. A guerra acabou há anos e ainda só ouvimos falar do Iraque quando está ligado a conflitos, disse ele. Mas o Iraque, a terra de 1001 noites, tem mais de 1000 histórias para contar. Essas histórias precisam ser vividas. Explorando o verdadeiro Iraque. Excursões exclusivas para mulheres. Embora o Iraque possa parecer um destino improvável para excursões apenas de mulheres. Janet Nguyen, criadora de conteúdo e empresária de Cork, na Irlanda, acredita no contrário. Ela visitou o Iraque pela primeira vez em agosto de 2021 e contou a CNN Travel que nunca imaginou que o país se tornaria um de seus destinos de viagem favoritos. Gostou tanto que agora organiza excursões femininas por meio de sua empresa. Janet Journeys, inicialmente receosa, devido a experiências menos positivas como viajante mulher em outros países. Ela ficou surpresa ao se encontrar em um festival de música com estudantes universitários logo no primeiro dia em Bagdá. O Iraque não poderia ter sido mais diferente do que eu imaginava. Foi totalmente surreal, disse, ecoando a experiência de Tommy Driscoll.
Acabamos até em um parque de diversões. Nos carrinhos de bate-bate. Todos rindo. Tive que me beliscar para acreditar que ainda estava em Bagdá. Aspas. Nguyen descreveu sua primeira excursão feminina, em outubro de 2021, como uma verdadeira montanha-russa de emoções. Parecia que éramos o primeiro grupo exclusivamente feminino a viajar pelo Iraque. E causamos um grande alvoroço, disse ela. A viagem, no entanto, não foi isenta de desafios. Em Karbala, uma das cidades mais sagradas do Islã xiita, elas precisaram estar cobertas da cabeça aos pés, exceto o rosto. E Nguyen lembrou o grupo de que era proibido usar batom ou esmalte nos santuários religiosos. Nguyen levou seu grupo composto exclusivamente por mulheres a Karbala, um dos santuários mais sagrados do islamismo xiita, cortesia de Chave de Las Heras, Untamed Borders. Via CNN News Source. Em Mossul, que esteve sob controle do grupo terrorista Estado Islâmico até 2017. Houve preocupações com segurança, incluindo o risco de bombas não detonadas. Os guias locais de Nguyen fornecem informações detalhadas sobre segurança durante as excursões. Em Mossul, os visitantes conhecem organizações de caridade locais envolvidas no longo processo de desminagem, que explicam os perigos das bombas não detonadas e atualizam sobre as áreas da cidade que já foram limpas. Para ser sincera, não acho que viajar com um grupo de mulheres seja mais perigoso do que viajar com um grupo de homens estrangeiros, disse ela. De qualquer forma, você atrai muita atenção. Como uma mulher loira e alta, eu claramente me destacava, mas isso só fazia com que as pessoas pedissem centenas de selfies. Atualmente, o Iraque é um dos destinos mais procurados nos pacotes de Nguyen. É um lugar onde as pessoas voltam sentindo que tiveram uma experiência transformadora. Afirmou. A cada ano mais pessoas nos procuram para viajar ao Iraque. E a demanda só parece crescer. Apesar dos eventos devastadores no Oriente Médio e na Palestina. Turismo religioso. Os sítios religiosos do Iraque há muito atraem turistas e peregrinos, incluindo cristãos. Logo após a invasão de 2003, houve relatos de peregrinos cristãos enfrentando zonas de guerra para visitar locais sagrados. Hoje, Ali Al-Makhzoumi afirma que uma das maiores bases de clientes da Bill Weekend são grupos religiosos, em busca de locais bíblicos, como o suposto Jardim do Éden, que acredita-se ter existido entre os rios Tigre e Eufrates, com vários locais modernos reivindicando esse título. Em 2021, o Papa Francisco visitou o lar de um zigurate sumério, um complexo de templo e santuário em formato de pirâmide com elementos que datam de cerca de 2000 a.C., além de uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. Em março de 2023, a Reuters informou que uma nova igreja estava prevista para ser inaugurada em UR para atrair peregrinos cristãos. Sérgio Arce, um youtuber espanhol documentando suas viagens pelo mundo, ficou impressionado com a riqueza histórica e cultural dos atrativos religiosos do Iraque ao visitar o país no início deste ano como parte de uma excursão organizada pela Bill Weekend. Experiência cultural e religiosa. Visitar a Grande Mesquita de Samarra, do século IX, é indispensável, disse o viajante Sérgio Arce à CNN Travel. Os santuários xiitas deixam qualquer um sem palavras, não só pela beleza e arquitetura detalhada, mas também pela fé e devoção visíveis. Em 2024, cerca de 21,3 milhões de peregrinos visitaram os santuários do Imam Hussein e Al-Abbas, em Karbala, durante o Arbaim, uma das maiores reuniões anuais do mundo, que marca o fim do luto de 40 dias pela morte de Hussein ibn Ali, neto do profeta Maomé, na Batalha de Karbala em 680 EC. Arce destacou a hospitalidade do povo iraquiano, que oferecia comida, água,
abrigo e até massagens aos peregrinos gratuitamente, especialmente através das Mocoibs, estações de serviço para apoio aos visitantes. Poderia compartilhar incontáveis exemplos de hospitalidade e gentileza, disse Arce. Mas sinto que nenhuma palavra faria justiça completa. Esportes e turismo de aventura. A empresa britânica Untamed Borders opera no Iraque desde 2016, explorando novas oportunidades de turismo. Segundo seu fundador, James Wilcox, as mudanças no país foram dramáticas. Quando começamos, Daesh, ISIS, controlava grande parte do território. Agora, o sistema de visto na chegada é direto. E estamos desenvolvendo formas alternativas de turismo, como esqui e trekking. A Untamed Borders organiza viagens de esqui às montanhas curdas, cobertas de neve no inverno, contrastando com os desertos do sul. Em abril de 2025, será lançada uma nova excursão de trekking pelos picos impressionantes das montanhas Zagros, conectando comunidades remotas por rotas antigas de peregrinação, que abrangem várias religiões como o zoroastrismo, cristianismo e islamismo. O turismo em Kurdistão está crescendo rapidamente, com a capital, Erbil, recebendo 2 milhões de visitantes apenas no primeiro semestre de 2024. Se a tendência continuar, os números totais de 2024 superarão os 3 milhões de 2023. O país é um destino promissor para esportes de inverno, diz a Untamed Borders. Cortesia de Jean Baker, Untamed Borders via CNN News Source. Apesar do crescimento, a infraestrutura turística do Iraque ainda está em estágio inicial. A reconstrução do país e o subfinanciamento de sítios arqueológicos são desafios. Muitos artefatos históricos, como o famoso portão de Ishtar da Babilônia, estão hoje em museus europeus. Para Sara Sambar, pesquisadora do Human Rights Watch, o turismo oferece uma oportunidade de ver o verdadeiro Iraque. Infelizmente, nas últimas décadas, a representação do Iraque pela mídia tem sido marcada por cenas de violência e guerra. Afirma ela. A imagem estereotipada que muitos têm do Iraque é a de um tanque no deserto. No entanto, a realidade é bem diferente. O Iraque é um país incrivelmente diverso em todos os sentidos, com uma riqueza impressionante de belezas naturais, história e cultura. O cenário varia drasticamente, desde os pântanos no sul até as montanhas no norte. E seu patrimônio cultural remonta a milhares de anos, representando inúmeras civilizações. Atualmente, o Iraque vive seu período mais estável desde antes da invasão dos Estados Unidos. Em 2003, a segurança melhorou consideravelmente, e pequenos crimes, como furtos, são relativamente raros. Os iraquianos são conhecidos por sua generosidade e hospitalidade. E os turistas podem esperar uma recepção calorosa, e, possivelmente, múltiplos convites para uma refeição, chá ou até mesmo um casamento. Nos últimos anos, tenho me surpreendido ao encontrar cada vez mais turistas no Iraque. Como um estudante grego, visitando um colega de classe, um grupo de amigos fazendo um tour de moto pelo país, ou um casal de idosos vindo para observar pássaros. A presença de checkpoints militares e policiais é algo cotidiano, especialmente devido à frágil influência do governo central sobre regiões controladas por milícias. Além disso, os viajantes podem se deparar com dilemas éticos ao visitar um país cujas leis são frequentemente criticadas por organizações de direitos humanos. Este ano, por exemplo, o Iraque aprovou uma lei que pune relações entre pessoas do mesmo sexo com até 15 anos de prisão. Embora a idade legal para casamento seja de 18 anos, o parlamento iraquiano considera uma emenda que permitiria aplicar provisões da jurisprudência islâmica, efetivamente legalizando o casamento de crianças a partir de 9 anos em alguns casos. Sambar alerta: para os iraquianos, os direitos humanos estão cada vez mais ameaçados.
Ativistas e organizações da sociedade civil enfrentam crescente repressão e intimidação por se manifestarem e lutarem por seus direitos. A maioria dessas ameaças aos direitos humanos não deve afetar diretamente o turista médio, desde que ele tenha uma postura aberta e respeitosa em relação à cultura iraquiana. No entanto, aspectos específicos da identidade de um visitante, como orientação sexual, cidadania ou profissão, podem tornar a viagem mais arriscada ou desafiadora. Informar-se sobre a história e cultura do país e conversar com iraquianos ou pessoas que já visitaram é sempre uma boa ideia. Para muitos turistas, a segurança é a principal preocupação ao planejar uma viagem ao Iraque. No entanto, Driskell relata que se sentiu seguro durante todo o percurso. Em nenhum momento senti que estava em perigo no Iraque, disse ele. Muito pelo contrário, Bagdá me pareceu mais segura do que muitas grandes cidades americanas. O tempo todo, ouvi: você é bem-vindo no Iraque, Habib. Para falar a verdade, em metade das vezes, as pessoas me convidavam para almoçar em suas casas. Istambul. 5 dicas do que fazer na cidade que une Oriente e Ocidente. Este conteúdo foi criado originalmente em Ver Original, enquanto Tommy Driskell, um youtuber do Havaí conhecido pelo apelido Dude Abroad, saboreava um café da manhã tradicional iraquiano com carne e geimar, massa folhada com creme de leite, em um pequeno café no centro de Bagdá. Ele não conseguia deixar de sentir que vivia uma experiência surreal. Estava tranquilo, calmo e relativamente silencioso, contou Driskell ao CNN Travel após visitar o Iraque em 2024. A vista da mesa na rua, no entanto, era de um prédio do outro lado, marcado por balas, uma cicatriz de um período sombrio. Era uma área em que, fui lembrado, durante a guerra não seria seguro permanecer por 5 minutos sequer na calçada. Apesar das tensões crescentes no Oriente Médio, Driskell faz parte de um número crescente de viajantes ocidentais que estão explorando o Iraque, atraídos por operadoras de turismo que começam a investir no país, com um vasto leque de atrações, incluindo as ruínas da antiga Babilônia, os pântanos da Mesopotâmia e as montanhas do Kurdistão iraquiano. O Iraque é frequentemente chamado de berço da civilização. Foi ali que os sumérios desenvolveram a roda, os primeiros sistemas de escrita do mundo, e fundaram centros urbanos por volta de 5300 a.C. O Departamento de Estado do ZEUA classifica o Iraque como nível 4, não BR, alertando sobre ameaças de terrorismo, sequestros, conflitos armados e instabilidade civil. O Escritório de Relações Exteriores, Comunidade e Desenvolvimento do Reino Unido também desaconselha todas as viagens ao Iraque, exceto para a região semi-autônoma do Kurdistão, no norte, uma área com cultura e idioma curdos distintos que opera amplamente de forma independente de Bagdá desde 2005. Mesmo assim, ao Kurdistão, só é recomendada viagem essencial. Tommy Driskell, no entanto, cresceu assistindo aos noticiários sobre a guerra no Iraque e acabou desenvolvendo curiosidade, apesar dos alertas de viagem. Segundo o Kurdistan Chronicle, o Conselho de Turismo do Governo Regional do Kurdistão estabeleceu a meta ambiciosa de receber 20 milhões de visitantes anuais até 2030. Operadoras de turismo internacionais relatam um aumento significativo na demanda por viagens ao Iraque. A Alpine Travel, uma empresa britânica especializada em destinos pouco explorados, começou a oferecer tours para o Kurdistão iraquiano em 2014 e para o Iraque Federal em 2018. Temos visto um aumento significativo na demanda por viagens ao Iraque, disse Robert Kyle Molina, gerente de turismo da Lupine Travel, a acento grave CNN Travel, especialmente ao Iraque Federal, para lugares como Bagdá, Babilônia e Mossul. A cada ano a demanda dobra. Há 2 anos organizamos uma viagem
No ano passado foram 2 e, neste ano, 4. A palavra está se espalhando. O momento é agora. A cada ano vemos mais pessoas visitando o Iraque. Disse ele ao CNN Travel. A demanda está claramente aumentando. Mas a maioria nem sabe que pode viajar para cá. Al-Makhzoumi destaca os investimentos sem precedentes em hotéis e infraestrutura turística no país. Embora admita que o maior desafio do setor seja a imagem negativa do Iraque. Embora o Iraque possa parecer um destino improvável para excursões apenas de mulheres, Janet Nguyen, criadora de conteúdo e empresária de Cork, na Irlanda, acredita no contrário. Ela visitou o Iraque pela primeira vez em agosto de 2021 e contou a acento grave CNN Travel que nunca imaginou que o país se tornaria um de seus destinos de viagem favoritos. Gostou tanto que agora organiza excursões femininas por meio de sua empresa, Janet's Journeys. A viagem, no entanto, não foi isenta de desafios. Em Karbala, uma das cidades mais sagradas do Islã xiita, elas precisaram estar cobertas da cabeça aos pés, exceto o rosto. E Nguyen lembrou o grupo de que era proibido usar batom ou esmalte nos santuários religiosos. Em Mossul, que esteve sob controle do grupo terrorista Estado Islâmico até 2017. Houve preocupações com segurança, incluindo o risco de bombas não detonadas. A cada ano mais pessoas nos procuram para viajar ao Iraque. E a demanda só parece crescer. Apesar dos eventos devastadores no Oriente Médio e na Palestina. Sérgio Arce, um youtuber espanhol documentando suas viagens pelo mundo, ficou impressionado com a riqueza histórica e cultural dos atrativos religiosos do Iraque ao visitar o país no início deste ano como parte de uma excursão organizada pela Bill Weekend. Visitar a Grande Mesquita de Samarra, do século IX, é indispensável, disse o viajante Sérgio Arce a acento grave CNN Travel. Os santuários xiitas deixam qualquer um sem palavras. Não só pela beleza e arquitetura detalhada, mas também pela fé e devoção visíveis. A empresa britânica Untamed Borders opera no Iraque desde 2016, explorando novas oportunidades de turismo. Segundo seu fundador, James Wilcox, as mudanças no país foram dramáticas. Sambar alerta: para os iraquianos, os direitos humanos estão cada vez mais ameaçados. Ativistas e organizações da sociedade civil enfrentam crescente repressão e intimidação por se manifestarem e lutarem por seus direitos.